Alô, alô. Alô, alô. Boa tarde a todos. Nós estamos ainda acertando os problemas de som, tá? Então, desculpem o atraso. Nós vamos iniciando os nossos trabalhos, sempre com aquelas recomendações do plano espiritual, que o plano espiritual já se encontra presente aqui nessa sala. Abaixa só um pouquinho. E nós estamos concentrados, né? O plano espiritual conhece já os nossos problemas, as nossas dificuldades, e mesmo assim, durante todo o trabalho que é realizado aqui, já existe um tratamento para nós. Eles trabalham a nossa aura, nossos pensamentos, uma série de coisas no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual também, no perispírito. Então já há um trabalho aqui nessa sala, e depois ele se intensifica na hora do passe, quando nós vamos receber aquelas energias para nos dar sustentação, mas principalmente tudo isso é um auxílio que nós recebemos para mudarmos a nossa vida para melhor. Então, por isso que a questão da palestra que é dada, sempre à luz do Evangelho, segundo a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, essas lições que nós vamos ouvindo dia a dia e vamos absorvendo e principalmente colocando em prática aos poucos. As lições mais simples possíveis, do perdão, da compreensão, tudo isso. Hoje vai ser falada a palestra pela nossa Raquel, e isso realmente é o que vai mudar as coisas nossas, né? Sempre para melhor, a nossa autotransformação. Mas nós sempre fazemos essas lembranças porque já nessa sala o plano espiritual já se encontra presente, ficam ao nosso lado e nos auxiliando. Então nosso trabalho, a palestra dura cerca de 25 minutos, depois nós abrimos para perguntas. Nós estamos usando o microfone e tudo mais porque nós estamos transmitindo pela internet também os trabalhos da casa. Então é para as pessoas ouvirem ali que estão nos assistindo. E na hora das perguntas, outra recomendação importante é que, assim, se nós tivermos alguma pergunta para fazer, é bom fazer, porque auxilia o trabalho. Às vezes uma pergunta nossa, ou uma colocação também que nós temos para fazer, é uma dúvida de um outro que está do lado. Então é sempre bom, se tiver aquela vontade de perguntar, de dizer alguma coisa, fale. Enriquece o trabalho e auxilia. Só que na hora das perguntas a gente vai pedir para fazer no microfone também, porque é para o pessoal ouvir ali. Então, nós vamos à nossa prece inicial. Então nós vamos fechando os nossos olhos. Nos ligando a Deus, nosso Pai, que estais nos céus.
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois são vosso o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. A palavra agora a Raquel. Muitos de nós poderíamos pensar por que do microfone, né? Mas o Márcio já explicou. O Evangelho, capítulo 7, ele nos traz os bem-aventurados, os pobres de espírito. Quando Jesus se refere aos pobres de espírito, vamos entender que não são os pobres economicamente falando, e nem os pobres de inteligência ou de cultura, ou desprovidos de qualidades. Porque nós costumamos, no nosso dia a dia, de um modo até um tanto vulgar, e ignorando o significado verdadeiro dessa passagem, nós costumamos denominar de pobres de espírito aquelas criaturas que cometem uma falha, que têm um comportamento desviado da moralidade, que têm atitudes desconhecidas, cristãmente falando. Acontece que pobres de espírito, quando Jesus se referiu a eles, ele quis dizer os humildes. Então vamos entender que pobres de espíritos são os humildes. Mas interessante, né? Por que Jesus fez essa conotação em relação àqueles que eram humildes? Porque o humilde, ele é desprovido de quê? Do orgulho, principalmente. Mas, além do orgulho, Jesus se referiu à vaidade, ao egoísmo. Então, são os pobres de espírito nesse sentido. Então, são os pobres de orgulho, os pobres de egoísmo, os pobres de vaidade, os pobres de incompreensão, os pobres de intolerância. Então, resta o quê? A humildade. E é curioso que a gente costuma designar o humilde como o pobrezinho. Nós fazemos isso. É errado. É uma coisa super errada da nossa parte. Mas nós costumamos dizer que aquela criatura desprovida, principalmente o desprovido de bens materiais, nós costumamos dizer, nossa, mas aquela criatura tão humilde, tão pobrezinha. Errado da nossa parte. Existem muitas criaturas desprovidas economicamente, mas de um orgulho, de uma vaidade tamanha. E isso não é raro, é muito comum. Principalmente porque eles passam a agir assim para compensar o que eles não possuem materialmente. Então, eles acham que, além de serem pobres de bolso, se eles também forem criaturas humildes, que agem dentro do perdão, dentro da compreensão, eles serão o quê? Rebaixados, anulados. Serão aquelas criaturas que ninguém olhará por eles. Serão aquelas criaturas que passarão desapercebidas, indiferentes. Então, isso faz com que a gente chegue à conclusão que nós temos pensamentos e definições de certas coisas totalmente equivocadas. Nós entendemos tudo errado. Nós temos que passar a entender o que Cristo quis dizer em todas as suas passagens. E não é fácil. Não é fácil. Requer estudo, realmente. E eu conheço uma pessoa que costuma dizer que o livro mais difícil da obra kardeciana de se estudar é o Evangelho. Pode parecer que não, né? A gente pega o Evangelho, tem lá as explicações de Kardec em relação aos que os espíritos falam, tem as traduções das parábolas, e a gente fala, não, isso é fácil.
Não, não é fácil. É muito fácil de lermos e de compreendermos no primeiro momento. Mas se nós formos parar para pensar, nós vamos ver que é muito difícil. Não é só agir dessa forma que é difícil. É difícil compreender mesmo o que Jesus queria dizer. Com toda essa tradução de Kardec, com toda essa explicação dos espíritos, é difícil. É difícil entender. E a prova disso, nós damos a nós mesmos, quando nós passamos a adquirir o Evangelho como aquele livro de cabeceira para o resto da vida. E quando nós passamos 2, 3 vezes pelo mesmo capítulo, depois de 3, 4 anos, nós estamos passando pelo mesmo capítulo, nós vamos ver que compreendemos de uma forma diferente. Aquilo que foi lido há uns anos atrás, nós entendemos de uma forma, e agora nós entendemos de outra. Por quê? Porque nós mudamos. Nós somos criaturas em constante mudança. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é bom o espírito ser estacionado. Aquela criatura que parou no tempo, parou no mundo. Não, isso não é bom. Porque nós sabemos que retroceder, nós não retrocedemos. Evoluir, às vezes, é difícil que essa evolução seja rápida. Nem precisa ser. Agora, parar é o pior de tudo. É sinal de que nós não estamos sentindo as coisas acontecerem à nossa volta. É sinal que nós não estamos entendendo tudo aquilo que o mais alto quer nos dizer. Porque a vida, ela é feita de sinais, né? Existem sinais para tudo. Nós é que não enxergamos quando eles estão ao nosso alcance, à nossa volta, perto de nós. Mas eles existem. Eles são muito sutis. Porque Jesus era sutil. Ele é, né? Não é que ele era, ele é. Ele é muito sutil. Ele não chega atropelando a nenhum de nós, mas dando aquelas dicas de uma forma tão leve, às vezes tão desapercebida aos nossos olhos tão grosseiros, é que através dos seus mensageiros é que nós temos que saber compreender. E esses mensageiros, eles não estão tão longe assim. Não vamos esperar que esses mensageiros sejam espíritos especiais, sejam anjos, sejam santos. Não, não é nada disso. Esses mensageiros, às vezes, é aquele irmãozinho encarnado que está ao nosso lado, nos ensinando de alguma forma, ou com uma experiência de vida, ou com um pedido de auxílio. Alguma coisa, às vezes, tão corriqueira na nossa vida, no nosso mundo, e a gente não dá valor, não dá atenção, não percebe que é justamente aquilo e naquele momento que nós estamos aprendendo. Então, a maneira que Jesus tem de chegar a nós é a mesma para todos. Para todos. Só que como nós somos criaturas diferentes umas das outras, uns precisam de um cutucão maior do que o outro. E em determinadas fases da vida também nós estamos mais insensíveis. E em outras nós estamos mais abalados, mais tocados e vamos perceber. Por exemplo, quando nós pedimos ajuda, isso é interessante, a questão do pedir ajuda, ela é muito interessante. Às vezes nós a pedimos, mas não estamos predispostos a ela. Nós pedimos, mas nos fechamos, cruzamos os braços esperando que um milagre aconteça. Esperando que alguém chegue e diga, olha, faça exatamente assim. Sabe? Primeiro, segundo, terceiro, nos comandando todos os passos. Não é assim que acontece. A ajuda não acontece dessa forma. Quando nós pedimos auxílio, nós temos que, em primeiro lugar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para assimilarmos o auxílio. Senão nós não vamos entender e não vamos acolher. É a questão da predisposição. Né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta pedir ajuda e ficarmos esperando que o milagre aconteça. Não é assim. Não é assim. É a questão de fazermos a nossa parte. Né? Não vamos nos sentirmos mártires ou coitadinhos. Porque isso é muito comum para nós.
Nós nos sentimos muito culpados. Aliás, muito vítimas. Culpados não, vítimas. Perante uma dor, um sofrimento que nos acomete no decorrer da vida, nós às vezes achamos que nós somos as últimas das criaturas. Tão pobrezinhos, tão coitadinhos, querendo alguém que nos pegue no colo e nos dê a solução do problema. Não é assim que funciona. Se fosse assim, nós seríamos robôs. Nós não precisaríamos ter inteligência nem individualidade. Muito menos livre-arbítrio. E individualidade, inteligência e liberdade de expressão, que é o livre-arbítrio, faz parte do quê? Do nosso exercício evolutivo. É através deles que nós evoluímos. É através da maneira como nós optamos em agir ou sentir ou ter uma atitude, nós evoluímos. A chance de erro é grande? Não tem problema nenhum. Porque com o erro nós vamos aprender também. Se conhecêssemos o certo, não erraríamos, mas também muitas vezes não aprenderíamos, porque o certo já estava ali, na nossa frente e não nos dando outra opção. Siga por aqui, é o certo? Sim, é fácil assim. Assim é muito fácil. Nós não exercitaríamos as nossas capacidades. E a gente vai adquirindo capacidade à medida que nós exercitamos tudo aquilo que nos chega. Então, ajuda, da maneira como nós esperamos, às vezes, ela não vem nunca. Não é essa a ajuda. A ajuda nós devemos considerar aquela oportunidade que nós temos de optar, de experimentar, de escolher. Aí sim está a ajuda. Quando alguém nos oferece tudo isso. Muitas vezes nós desconsideramos um amigo porque achamos que ele não nos ajuda. Porque aquele amigo não diz coisas que nós queremos ouvir. Ele vai dizer coisas que nós, de imediato, sentimos raiva, queremos mais é que ele saia da nossa frente o mais rápido possível. E às vezes achamos, ele não foi meu amigo, ele foi injusto comigo. É que nós queremos ouvir só coisas que satisfaçam os nossos ouvidos e, mais ainda, o nosso ego. Só que quando nós estamos envolvidos numa determinada situação, às vezes, nós não enxergamos muita coisa que aquele que está de fora consegue enxergar. E às vezes o amigo, para poder auxiliar, ele não pode se envolver com o nosso problema. Assim como nós não podemos nos envolver com o problema do amigo, para que possamos ter a visão lúcida e consciente para poder nos ajudar. E nós nos equivocamos totalmente nessas questões. Nós achamos que quando o amigo não age como a gente quer, ele deixou de ser o nosso amigo. Não é bem assim. Né? Mesmo porque o amigo de verdade é aquela criatura que nós amamos, que somos amados por essa mesma criatura. E isso nos dá o direito e o dever tanto de falar como de ouvirmos. Porque nós sabemos que aquilo virá com amor. Aquilo virá com amor. Não é a questão de querer nos depreciar ou fazer com que nós soframos mais ainda. De forma alguma. Isso é deixar de compreender aquela palavra e aquela atitude amiga. Então, às vezes, nós temos muito mais amigos do que nós pensamos. Porque nós acabamos descartando aquele que nós passamos a achar que não é nosso amigo. Porque não faz como nós queremos que ele fizesse, ele não diz aquilo que nós queremos ouvir, então ele não é meu amigo. E às vezes nós temos mais amizades do que a gente imagina. Vamos passar a compreender esse lado. Vamos nos colocar no lugar do outro. Né? Vamos deixar que o outro também, às vezes, se coloque em nosso lugar para poder nos ajudar. Tudo isso, gente, vai fazendo com que nós exercitemos a nossa humildade. Por incrível que pareça. Ela é assim. É assim que começa o exercício da humildade. É aceitando tudo isso. É reconhecendo tudo isso. Aí nós vamos fazer parte dos pobres de espírito.
tudo isso não é fácil. É questão de exercício mesmo. A gente conhece, mas a partir do momento que nós conhecemos, nós somos mais responsáveis. Ah, não tem responsabilidade aquele que ignora, mas aquele que conhece, ele tem. Ele tem responsabilidade sobre o seu conhecimento e sobre as suas atitudes. Ele passa a dominar o seu eu. Passamos a dominar tudo aquilo que nos pertence. E o que é que nos pertence? É a vida de um filho, a vida de um pai, a vida de um cônjuge, ou os bens materiais? Não. Os nossos verdadeiros valores, as nossas verdadeiras posses, são aquilo que nós adquirimos como espírito. Isso é que é nosso. Tudo que nós vamos adquirindo. Os defeitos também são nossos. As virtudes também são nossas. Então, cabe a nós substituirmos os defeitos pelas qualidades. Cabe a nós irmos nos livrando dos vícios e transformá-los em virtudes. Isso é nosso. Isso ninguém irá tomar de nós. E nem vai fazer por nós. Ao contrário de tudo aquilo que nós achamos que é nosso. De tudo aquilo que nós nos apossamos. Os bens materiais, hoje são nossos. Amanhã pode não ser. Amanhã pode não ser. A gente pode vender, doar, enfim, é material. As criaturas, as pessoas à nossa volta, que nós achamos que são nossas. Né? A gente tem assim um ar de poder, né? Quando diz o meu, é o meu pai, o meu filho. Né? Mas de repente, Deus faz com que a gente acorde e fale, opa, peraí, não é seu. Não é seu. Ele é uma criatura que está junto a você. Nesta encarnação, neste momento, para alguma finalidade. Mas ele não te pertence. Nós nos apegamos a grau de parentesco, né? A títulos. Nós nos apegamos a títulos. Sabe, tudo na nossa vida presente, a nossa vida carnal, ela é muito feita de rótulos. Todos nós temos rótulos. Somos brasileiros, é rótulo. Isso é rótulo. Rótulo que nós estamos usando agora, né? De repente a gente desencarna, descola o rótulo ali, como se descola o rótulo de uma garrafa, de um vidro qualquer. E coloca outro lá, outro rótulo qualquer. Não é? Time de futebol, por exemplo, é rótulo. Estamos usando hoje. Religião é rótulo. Religião é rótulo. Então, todos esses rótulos que nós usamos, pai, mãe, marido, filho, filha, tudo isso é rótulo. Quando nós adentrarmos a vida espiritual novamente, quando nós voltarmos, ninguém vai perguntar para nós dos nossos rótulos. Vão perguntar o que nós fizemos da nossa vida como encarnados. Como nós aproveitamos a nossa vida. Interessante, há umas 3, 4 semanas atrás, eu estive presente numa casa onde eu fiz uma palestra com um título muito sugestivo, que dá margem assim para a gente fazer, não é uma palestra, é um seminário para ficar o dia inteiro falando sobre isso. É a respeito do que estamos fazendo na nossa vida. Esse é o título da palestra. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Aí o decorrer do texto fala, será que nós fazemos aquilo que nós realmente queremos? Será que nós estamos fazendo realmente aquilo que nós realmente nos propomos a fazer? E quando nós nos propomos, esse compromisso a que o texto se refere, não é o compromisso espiritual, não é o compromisso daqui mesmo. Será que nós estamos fazendo? E se estamos, de que maneira? Então, é uma coisa para refletirmos. Será que nós estamos sendo autênticos, verdadeiros? Né? Aí muitos de nós podem pensar assim, mas espera aí, eu sou tão impulsivo, às vezes eu tenho vontade de chutar o balde, né? Rodar a baiana, tem determinadas situações que eu não tolero, mas eu ando com o evangelho na mão, e o evangelho diz para eu não fazer. Então eu não estou sendo verdadeira.
não estou sendo porque eu tenho vontade de chutar o primeiro que aparece na minha frente, mas eu não estou fazendo. Será que isso está errado? Aí é que está. Não está errado. Isso não é questão de não ser verdadeiro. Isso é questão que nós estamos começando a nossa educação espiritual e moral. Nós estamos dominando as nossas tendências. Essa é a questão. A vontade, assim, o impulso primeiro que vem, é aquele impulso primitivo que nós ainda temos. Mas nós não agimos. Opa, muito bem, né? Nota 10 para nós. Não agimos. Por quê? Porque nós já sabemos que está errado. Ai, mas aquilo dói, provoca dor de cabeça, provoca dor de estômago, dá um monte de coisa, porque a gente não consegue pôr para fora aquilo que está sentindo. Não tem importância. Faz uma prece, vai engolindo, toma um copo d'água pensando em Jesus, que aquilo vai se aplacando. Aquilo vai se aplacando. Por quê? Porque nós estamos entendendo, passando a entender que aquilo é uma atitude errada. É uma tendência que nós temos que dominar e fazer com que ela seja banida do nosso íntimo. E substituí-la por uma coisa que seja cristã, que seja verdadeira, que seja boa. Então isso é bom. Isso é bom. Quando muitos pensam assim, pensam de forma errada, mas eu não tenho que guardar nada. Porque eu já ouvi dizer, né? Existem profissionais da saúde, enfim, que dizem que a gente não pode guardar. Porque se a gente guarda, sobe a pressão, dá uma série de problemas de saúde, a gente tem que pôr para fora. Espera aí. Jesus também não guardava nada. O que ele tinha que dizer, ele dizia. Mas como sabia dizer, né? Essa é a questão. É o saber dizer. Ninguém precisa mentir. Ninguém precisa omitir pontos de vistas, opiniões, filosofias de vida. Não precisa. Basta não ferir o outro. Nós podemos fazer tudo isso sem aquele rompante de orgulho, de vaidade, mas dentro da humildade, mas sendo autêntico, sendo verdadeiro. Não precisa se esnobar perante o outro. Nós não somos os donos da verdade, nós simplesmente temos uma opinião particular. Ela pode estar errada. E se estiver errada, nós vamos corrigir. Nós vamos. O tempo nos dirá, a vida nos dirá que estamos errados. Mas todos nós temos uma opinião, sim, a respeito de cada coisa. Ou se não temos, vamos procurar obter. E de forma correta. Sem aquela pretensão de sermos os corretos. Não é isso. É a opinião que tem que estar correta. Por exemplo, a criatura que tem um impulso de maldade. Ela sabe que aquele impulso, a partir do momento que ela sabe que aquele impulso está errado, então quer dizer que ela já tem uma opinião formada a respeito daquilo. Ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe o que é o certo. Mas dentro dela ainda predomina o impulso da maldade. Mas ela vai tentar dominar. Quer dizer, a verdade dela seria realmente partir para a ação daquele impulso. Mas ela sabe que está errado. Aí começa a dominar. Isso é muito bom. E aí que nós encontramos as nossas dificuldades. São nessas questões. São nessas questões que nós encontramos nossas provas, nossos testes, as dificuldades que nós temos na vida. Mas não são impossibilidades. Olha a diferença. Tudo é possível. Tudo. Jesus mesmo, né? Já diz a todos nós, sois deuses. Quando ele faz essa referência, ele quer dizer do nosso potencial. Não vamos chegar a ser Deus, não é isso. Mas nós temos condições e potenciais a serem desenvolvidos para coisas boas. Para o ruim também? Nós sabemos que sim, mas sabemos que está errado. E sabemos que se fizermos, nós vamos responder por isso. Basta essa consciência, né? Não precisa mais. Não precisa mais do que isso. Para a gente ir atrás daquilo que é correto.
No começo tudo é difícil, gente. O exercício de tudo isso é tão difícil. Existe até no livro, acho que é no Pão Nosso, Emmanuel tem uma mensagem lá, e em 5 linhas ele diz uma coisa tão profunda que não dá para esquecer mais. Como se faz para chegar ao amor? Veja bem. Então ele fala aqui. Quem aceita, compreende. Quem compreende, tolera. Quem tolera, perdoa. Quem perdoa, ama. Parece tão fácil tudo isso, né? Mas não é. É muito difícil. Porque para começar, nós já nem aceitamos. Tem uma série de coisas que a gente se trava, não aceita. Então, quem não aceita, não compreende. Sem a compreensão, nós não vamos tolerar. Sem a tolerância, nós não vamos perdoar. Sem perdoar, nós não vamos amar. Então, olha como nós estamos longe desse amor que nós proclamamos tanto. Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel nos encoraja a irmos em busca de tudo isso. Porque é um objetivo nosso. É o nosso progresso. Nós, como espíritos, acreditamos nesse progresso, nessa evolução. Então, esse é o caminho. Não tem outro. E a nossa vida, ela é tão rica, que nos dá todas as oportunidades para nós agirmos em cima de tudo isso. Quem de nós não tem as 24 horas do dia para exercitar tudo isso? Né? Nós precisamos realmente termos toda essa força de vontade para agirmos em cima disso. Então, gente, acho que nós estamos fazendo um apanhado geral em cima do Evangelho. Neste capítulo, posso chegar aqui, né? Pode? Pode chegar aqui. Para encerrar, esse capítulo nos fala da missão do homem inteligente na Terra. Nós vivemos numa sociedade que um querendo comer o olho do outro para poder sobressair, né? Quem pode mais chora menos, olho por olho, dente por dente. A nossa sociedade ainda é mais ou menos assim, né? Mas só que nós, dentro do cristianismo, nós vemos que a verdade não é bem essa. Às vezes nós temos que abaixarmos a cabeça para podermos vencer uma situação. Não é no grito, não é no berro, não é no bate-boca que às vezes nós vamos conseguir vencer, não. Mas é no silêncio. É no silêncio. Só que esse silêncio, ele não pode trazer para nós aquela sensação de humilhação. É aí a diferença da humildade para a humilhação, gente. Ser humilde é uma coisa, ser humilhado é outra. Totalmente diferente. Geralmente, humilhado é o orgulhoso. O orgulhoso, às vezes, é humilhado. Ou então, ele se sente humilhado, é claro. Ele é orgulhoso. Então, uma coisinha mínima, às vezes, que aconteça com ele, ele se sente assim, super humilhado. E não é, né? Não é para tanto. É que dentro da sua vaidade, do seu orgulho, ele não aceita aquela situação que lhe é imposta, ou palavras que lhe são dirigidas, ele não aceita. E se sente humilhado. Então, é diferente. Às vezes, nós agimos melhor se nós nos calarmos e procurarmos pensar na situação que se apresenta para podermos depois agir corretamente. Porque no furor, no auge de um bate-boca, de uma discussão, a nossa chance de errar é 99%. Porque é aquela coisa, é cabeça quente. A gente não raciocina, não consegue enxergar a situação de uma maneira lúcida, fria. Com certeza nós vamos errar. Essa é uma atitude inteligente. E dentro da nossa sociedade, essa atitude é vista como sendo uma atitude de um tolo, de um bobo. A criatura agiu assim porque é boba.
agiu assim porque é tola. A nossa sociedade, ela ensina o quê? Que nós não devemos levar desaforo para casa. A gente tem que revidar, sempre. Oferecer a outra face, então, nem pensar. Só que foi uma das atitudes mais nobres de Jesus. Quer uma coisa que cala mais do que essa? Que quando Jesus ofereceu a outra face, ele fez com que aquele que lhe deu o tapa parasse. Por quê? Porque, lógico, a criatura estava esperando o quê? Que ele fosse revidar. É o que esperam de nós. É o que esperam de nós. Numa atitude de provocação, aquele que nos provoca espera o quê? Espera o revide. Espera que a gente vá revidar. A situação é lógico, mas para ver o que acontece. Tira a ação da criatura, tira. Vamos nos colocar no lugar do agressor. Nós ficamos sem ação. Ficamos. Tem uma hora que a gente não sabe mais o que dizer nem o que fazer. Porque o outro simplesmente ou cedeu ou virou as costas, nos deixou falando sozinho, ou simplesmente deixou a situação para lá. E nós sentimos que isso nos feriu. Isso nos fere. Não é o que nós esperávamos. Mas é uma atitude inteligente. Porque uma situação de discussão, de agressão, se não tem alguém que ceda, que pare com aquilo, vira uma bola de neve. A coisa não vai parar nunca. E nós sabemos que quando isso acontece, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então não é assim. Não é essa. E outra coisa, o homem inteligente na terra, principalmente cristão, aquele que se diz cristão, ele tem que ser sociável, saber conviver em sociedade. Hein? É uma coisa que não é fácil. A gente acha que viver em sociedade é simplesmente, né, estarmos no meio da multidão e sermos gentis com todo mundo, conversar, tudo isso não é ser social. Ser sociável é outra coisa. É saber viver dentro da sociedade. Porque a sociedade, ela não nos apresenta somente pessoas do nosso meio. Nós vivemos com estranhos, nós convivemos com estranhos. Então nós temos que ter atitudes verdadeiras, autênticas para todos. Senão, como é que vai ser? Nós vamos ter um personagem para cada lugar que nós temos convivência. No trabalho nós somos um, no lar nós somos outros, no centro espírita nós já somos outro, na rua, no trânsito somos outro. Peraí, tem coisa errada aí. Alguma coisa não está aprendendo. Nós temos que ser únicos. Isso faz parte da lição. Isso é a questão da inteligência. Atitude inteligente aí nesse caso, qual é? É procurarmos agir da forma mais correta possível, entre aspas. Que às vezes nós erramos. E como erramos? Nós erramos muito, muito. Mas vamos deixar de lado o orgulho, reconhecer o erro, começar tudo de novo. Né? Pedir desculpas, pedir perdão. Enfim, reconhecer. Mostrar o arrependimento. E fazer de novo. Começar de novo. Sem errar. Porque como diz André Luiz, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Esse é o homem inteligente. Sábio, nem vamos falar, né? Sábio é aquele que aprende com o erro alheio. Ele não precisa nem passar por aquilo, né? Ele está vendo que o outro deu errado, para mim vai dar também, é lógico. Então, esse é sábio. Mas sejamos inteligentes. Errando com os próprios, aprendendo com os próprios erros. E a gente só vai dar prova disso quando a gente não cometer mais o mesmo erro. Isso às vezes demora. Às vezes a gente erra uma, duas vezes a mesma coisa. É por quê? Porque não aprendeu. Quando a criatura aprende, ela não vai mais fazer a mesma coisa. É natural. É uma decorrência natural do aprendizado. Né? Então, é esse o caminho para nós atingirmos essa pobreza de espírito que Jesus tanto fala. É a questão da humildade. Né? Então, agora, vamos aguardar que alguém
Agora vamos abrir então para perguntas e para os comentários de vocês. Não, então, eu ia falar que a gente até estava comentando hoje na aula que às vezes você pensa que você está indo bem na reforma íntima e que às vezes você acha que você está evoluindo espiritualmente e moralmente, até você ser colocado numa situação em que você sente muita raiva e que você fica... E aí você percebe que você não chegou nem perto onde você achava. Então, às vezes, você acaba agindo de uma forma que nem você acreditava que você fosse chegar nesse ponto. Foi engraçado, porque a gente estava falando na aula exatamente sobre isso. Que às vezes você acha que você está indo bem, até você ser pego assim numa situação que você fica muito exaltado e aí você acaba vendo que você tem muito ainda pela frente, muita coisa para trabalhar ainda espiritualmente. Por isso eu lembrei disso. Que bom, né? Que bom que isso acontece. Isso tem uma coisa muito positiva, Andréia, porque já pensou se de repente a gente se vê só acertando? Que coisa boa, né? A gente só acerta. Sabe o que vai acontecer conosco, assim, que nós somos espíritos em aprendizado, cheio de imperfeições? O orgulho vai lá em cima. Olha, eu não erro mais. Olha que coisa boa, né? Então, quando nós percebemos, nossa, agora eu dei uma mancada, né? Fiz uma coisa errada. Então, qual é a coisa mais inteligente a fazer? Reconhecer. Eu errei. Espera aí, tem coisa aqui que eu ainda não aprendi. Acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso ainda estudar melhor, que eu ainda... mas tudo bem. Mas, caramba, eu estou ouvindo isso direto, e estou fazendo. Não vamos esquecer de uma coisa. Quanto mais não. Aquilo que mais a gente ouve é mais o que a gente precisa ouvir. Quando a gente ouve muito falar sobre paciência, por exemplo. Parece incrível, mas todo mundo te cobra paciência, não é? É em aula, é em casa, você vai ouvir uma palestra, o expositor fala da paciência, você abre o livro, você lê sobre a paciência. O que será, né? É aquilo que nós estamos precisando. Nós não podemos esquecer que os nossos ouvidos são os mais próximos dos nossos próprios lábios. O primeiro a ouvir aquilo que nós falamos somos nós mesmos. Então nós temos, e isso é tão inteligente, é tão sábio, né, da natureza. Então, é só fazer o teste do espelho. Olhe no espelho e diga uma porção de coisas para você ver. Vai dar a impressão que você está falando para outra pessoa. E você acaba acatando aqui. Uma hora você vai acatar. É o exercício do espelho. Nem que você tenha que pegar o evangelho e ler aquele mesmo trecho do evangelho 10 dias seguidos, olhando no espelho, para aprender aquilo. Isso aí eu acho que não é para mim. Não, isso aí não é para mim. Sempre haja, né? Tá vendo? Nossa, mas esse de novo, não, esse aqui não é para mim. Deixa eu mudar de página. Mas é verdade. Outro dia, até eu estava conversando com a Sandra, que é a respeito de tema de palestra, eu falei para ela, por incrível que pareça, existe um tema de palestra que é o que eu mais fiz, desde que eu comecei a fazer palestra, o que eu mais faço é sobre lei de conservação. Por que será, né? Quando você chega àquela conclusão de, eu preciso aprender isso. Eu preciso. A lei de conservação, ela fala sobre a preservação de tudo, de um modo geral, de tudo na natureza, de tudo em nós, né? A lei da conservação, de conservar alguma coisa, eu ainda não sei o que é. Eu vou continuar fazendo. Eu não aprendi, ainda não sei o que esse tema quer dizer para mim. Então, é aquelas coisas, a gente ainda não tem os olhos muito abertos para determinados ensinamentos, enquanto que tem coisas que nós aprendemos rapidinho. Parece que quando nós ouvimos ou lemos, nossa, aquilo cai como uma luva para a gente se adapta, logo se molda àquela situação. Enquanto tem outros que a gente tem até rejeição. Eu não gosto disso aqui, não quero ler sobre isso. A palestra é sobre esse tema, eu vou dar um jeito de mudar. Eu não quero falar sobre isso. Tenho dificuldade de me, como é que se diz? Seria contracenar com esse tema, que não dá.
Não dá. São questões onde ainda a gente tem dificuldade. Do amigo. É, exato. É o amigo, justamente. Tem pessoas, né? Quantas que nós já não vimos, eu já vi, convivendo comigo, ou em outras casas, as pessoas que falam, não, eu fui naquela casa e toda vez que eu vou lá, eu ouço a mesma palestra, como a mesma palestra? Aí você vai ver que não é, né? Mas o tema é o mesmo, né? Não, eu não quero mais saber de ouvir isso. É uma coisa que eu não quero ouvir, né? Como até teve uma pessoa, uma vez, que foi extremamente franca em chegar e falar assim, eu vou tirar o Evangelho segundo o Espiritismo da minha estante. Mas por quê? Não, porque eu não leio, já li, não vou ler mais. Mas por quê? Porque o Evangelho só fala de reforma íntima. E isso é uma coisa muito chata, eu não vou fazer. Tá, tudo bem. A questão, a criatura ainda não está no ponto de entender ou de ter a vontade, né? Porque a questão da reforma íntima não é nem entender, é ter vontade. É ter vontade. Porque isso até com uma criança a gente faz, é uma questão de educação, né? Não faça assim que está errado. A criança vai, ela faz 1, 2, 3 vezes, ela passou uma semana seguida fazendo a mesma coisa. Para de fazer isso. Você está fazendo isso todo dia, você não está vendo que está errado, não sei o quê. Então, os nossos superiores nos tratam dessa forma também. É a nossa reforma íntima, quando a gente começa a falar, opa, peraí, está errado, né? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Não, nós estamos. Aqui, não. Aqui está todo mundo certo. Está todo mundo certo. Errando, tropeçando, levantando, caindo de novo. Está tudo certo. Está tudo certo. A gente vai estar errado o dia que a gente fala, não, eu não aceito mais isso. Imagine. Gente, isso é complicado. Viu? Esse negócio do orgulho, ele é um caminho muito perigoso. Vamos sim entender para a humildade. A gente sabe que é uma longa estrada que a gente tem que percorrer para chegar até ela. Mas é a mais segura, é a mais confiante, é a mais verdadeira. Isso já está em nós, teoricamente. Bom, gente, muito obrigada. Tá? Fiquem com Deus. Obrigado, Raquel. A gente vai então agora passar as vibrações e em seguida receber o passe e fazer o encerramento. Vibrar, emitir sentimentos de amor, de paz e harmonia. É doar aquilo que temos de melhor. Vibremos pelo planeta Terra, pela paz no mundo, pelo Brasil, por todos os desencarnados, enfermos, suicidas, aqueles que se encontram nas crostas e nos umbrais. Vibremos por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, aquelas crianças que se encontram abandonadas nas ruas, nos orfanatos. Vibremos por todos os nossos amigos e aqueles com quem temos uma maior dificuldade de relacionamento. Por todos os nossos familiares, parentes próximos e distantes, por nossos lares. E, finalmente, pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.